Já se perguntou que segredos estão escondidos atrás de um clássico de cinema? Entre armas, olhares desafiadores, silêncios que parecem eternos e um pó que cobre tudo, Once Upon a Time in the West é muito mais do que um ocidente. É obsessão, perfeccionismo extremo e riscos reais que quase ninguém conhece. Preparem-se, vou mostrar-vos tudo o que nunca viram atrás da câmera, desde tragédias reais até detalhes que mudaram para sempre a história do cinema. Número 15. No final de 1967, Sergio Leone estava exausto. Não foi apenas uma exaustão, foi uma daquelas que te consome até o osso. Ele revolucionou o Ocidente com sua trilogia de dólares, transformou Clint Eastwood em um fenômeno internacional e redefiniu o que o público entendia por ação, tensão e estética no Velho Ocidente. Cada tiro em sua trilogia parecia uma obra de arte calculada. Cada silhueta de cowboy cortada contra um pôr do sol era poesia visual. E, no entanto, Leone sentiu que ele já tinha dito tudo o que podia dizer com cavalos, armas e vilas empoeiradas do deserto. Sua mente, pela primeira vez em anos, estava em outro lugar. Ele sonhava em filmar uma história épica de gangster nos Estados Unidos, um projeto obscuro e imenso que contaria violência e ambição de outra forma, e que anos depois acabaria se cristalizando em outro de seus filmes míticos. Assim, quando os executivos da Paramount bateram à sua porta para lhe oferecer outro western, a sua resposta foi imediata e categórica. Não. Não queria saber de nada. Não queria cavalos, não queria cantinas, não queria mais duelos ao pôr do sol. Mas então, como se tivessem tirado um as da manga, eles pronunciaram um nome que fez Leone parar em seus trilhos: Henry Fonda. Fonda era o ídolo de toda a sua vida, o ator que representou justiça, honestidade e decência no cinema americano. Trabalhar com ele era um sonho que Leone nunca se atreveu a imaginar que poderia ser realizado. Nessa oferta, sua recusa inicial derreteu sob a neve. Ele aceitou, mas não sem marcar-se uma condição. Se ele ia voltar para o Ocidente, não seria para recriar aventuras ou prestar homenagem ao que ele já tinha feito, mas para criar um Ocidente definitivo, quase um enterro do gênero. Número 14. A Paramount sabia que não podia deixar Leone fugir, por isso abriu a carteira sem medo. O orçamento de Once Upon a Time in the West foi de cerca de 5 milhões de dólares nos últimos 60 anos, uma cifra astronômica considerando que a maioria dos ocidentais europeus se movimentavam com uma fração desse dinheiro. Ajustando para a inflação, seria mais de 45 milhões de dólares hoje, uma verdadeira loucura para um projeto que parecia impossível de produzir. Esse dinheiro permitiu a Leone filmar em 3 países diferentes: Espanha, Itália e Estados Unidos. Levantar aldeias inteiras do zero, construir estações de trem gigantescas e pagar salários astronômicos. Henry Fonda, por exemplo, levou $500 mil, um número impressionante para a época. Mas o mais interessante não foi só o dinheiro, foi como Leone interpretou. Para ele, esse capital não era uma despesa, era a oportunidade de materializar sua visão até o último detalhe, desde a textura do pó até a luz do pôr do sol. Ele assinou o contrato com a empresa de produção, mas com a sensação de escrever sua própria vontade artística. Eu não vim para filmar outra aventura do Ocidente. Eu vim para fechar o capítulo de maneira grande e definitiva. A sua ambição era maior do que a história mesma. Queria que cada cena, cada tiro falasse da morte do Velho Ocidente e do nascimento de um novo mundo. Número 13. A cena de abertura na estação de trem já é icônica, mas poderia ter sido ainda mais chocante. A ideia de Leone era uma loucura brilhante: contratar os 3 protagonistas de sua trilogia anterior para aparecer como atiradores à espera do trem. O público iria reconhecê-los, sorrir quando eles os viram juntos novamente e pensar que uma nova aventura estava começando. Mas 5 minutos depois, a harmônica matava-o sem piedade. Uma mensagem simbólica e brutal. O Velho Ocidente estava morto. Outro mundo estava começando. 2 intervenientes aceitaram a proposta. Clint Eastwood, no entanto, rejeitou-o. Não queria morrer na primeira cena, nem mesmo poeticamente. Sem Eastwood, Leone teve que desistir do plano original, mas a intenção permaneceu: provar que seu filme não tinha medo de romper com tudo o que tinha feito antes, mesmo com os seus próprios heróis. Número 12. A famosa abertura silenciosa parece simples, quase minimalista, mas foi um prodígio de planejamento e, ao mesmo tempo, uma tolice financeira.
Para esses primeiros 10 minutos, não há música nem diálogo. Apenas sons diários, o gotejamento de água, o enferrujar de madeira, vento, metal, até mesmo o zumbido de uma mosca. Tudo amplificado ao extremo para que cada detalhe fosse insuportavelmente tenso. Para alcançar estas semanas necessárias de trabalho sonoro, gravações especiais e edição meticulosa, só essa sequência custou mais de $300 mil na altura. Uma enorme soma para algo que, à primeira vista, pode parecer simples. Mas Leone sabia que o silêncio, bem construído, poderia ser mais violento do que qualquer tiroteio. Naqueles minutos, o espectador não só viu a cena, mas sentiu o calor, a espera, o perigo iminente. Cada momento era um exercício de pura atenção. Número 11. Outra inovação radical de Leone foi a relação entre música e filmagens. Normalmente, um compositor trabalha com as imagens já gravadas, adaptando a música ao que acontece na tela. Aqui aconteceu o oposto. A trilha sonora de Ennio Morricone foi composta antes mesmo das filmagens começarem. Durante as filmagens, grandes alto-falantes tocaram a música ao vivo para que os atores se movessem ao ritmo das peças. Não andaram, não agiram, dançaram. Cada gesto, cada olhar, cada pausa foi sincronizado com a melodia. Esse método criou um efeito hipnótico, uma coreografia de morte e beleza que nenhum diretor havia tentado antes. Número 10. As filmagens de The Good, The Ugly and The Bad não foram sem episódios sombrios que hoje parecem tirados de uma lenda negra do cinema. Um dos atiradores na cena de abertura, Al Mullock, estava passando por sérios problemas pessoais, e esse drama pessoal foi tragicamente misturado com ficção. Durante as filmagens na Espanha, ainda vestido da roupa de seu personagem, Mullock atirou-se da sua janela do hotel. Ele morreu logo depois, deixando todos em estado de choque. A reação de Leone foi tão fria quanto perturbadora. Como a equipe corria em desespero para tentar salvá-lo, ele gritou, quase como um comando artístico: "Não se esqueça de recuperar o vestiário." Para Leone, o filme tinha que continuar mesmo diante da morte. Essa frieza pode parecer monstruosa, insensível, mas reflete até que ponto sua obsessão pela obra estava acima de tudo, até mesmo da própria vida. A cena, que já era intensa em seu roteiro, estava impregnada de uma tensão real, uma aura macabra que dificilmente poderia ter sido planejada. Número 9. Se a tragédia humana é chocante, a obsessão com detalhes também atingiu níveis extremos na famosa cena do atirador assediado por uma mosca. Não há efeitos especiais, nem truques de câmera. O rosto do ator estava cheio de mel e compota para atrair insetos reais. Durante horas, sob o sol escaldante da Espanha, o ator teve de ficar parado enquanto as moscas voavam em seu rosto. O que o espectador percebe como desconforto, tensão ou desespero é completamente real. Leone transformou um simples inseto num coadjuvante de luxo, capaz de gerar mais ansiedade do que qualquer revólver ou explosão. Essa mistura de sofrimento físico e obsessão artística elevou uma cena aparentemente simples a um momento inesquecível do cinema, onde cada movimento, cada tremor transmite a angústia de um mundo implacável. Número 8. Se alguém pensava que Henry Fonda era sinônimo de bondade absoluta, Leone assumiu a responsabilidade de desmantelá-lo. Fonda era o herói perfeito da América, o tipo de homem com quem qualquer espectador se sentiria seguro, o rosto da justiça e da decência. E o Leone, que já estava obcecado por subverter as expectativas, decidiu usar essa confiança como arma emocional. Quando Fonda aparece pela primeira vez na tela, o público respira uma respiração calma e aliviada, pensando que o homem bom finalmente chegou para salvar a situação. Mas o Leone tinha outros planos. Com quase frio cirúrgico, Fonda atira em uma criança a queima-roupa. Sim, uma criança. O cinema estava congelado. Era 1968 e ninguém estava preparado para ver o herói transformar-se num monstro à frente dos olhos. A reação foi brutal. Muitos espectadores não podiam acreditar no que viram, e esse momento foi registrado para sempre como uma das reviravoltas mais chocantes da história do cinema. Fonda, claro, ganhou uma fortuna por seu papel, cerca de $500 mil, uma figura astronômica na época. Mas o que ganhou em dinheiro fica aquém do que conseguiu artisticamente, o papel mais sombrio, perturbador e memorável de toda a sua carreira. Número 7.
Enquanto Fonda desafiava as expectativas com sua vilania, o herói silencioso da harmônica, protagonista da vingança mais fria e calculada do Ocidente, teve sua própria odisseia antes de nascer. Leone tinha escrito o personagem pensando em um tipo específico, duro, misterioso, quase como uma paisagem de pedra. Mas conseguir o ator certo foi uma provação. A maioria dos artistas famosos rejeitaram o papel. Alguns não entendiam o roteiro, outros o consideravam muito estranho, muito silencioso. Ninguém parecia querer brincar com ele, até o Charles Bronson aparecer. Na Europa, Bronson foi idolatrado, mas nos Estados Unidos ele ainda era um ator coadjuvante, o típico durão que apareceu em papéis coadjuvantes. Ele concordou em cobrar muito menos do que Fonda, cerca de $200 mil, mas o jornal imortalizou-o. Cada olhar, cada pausa, cada nota da harmônica foi concebida para contar mais do que qualquer diálogo. O público nunca mais viu um herói ocidental da mesma forma. Número 6. E não era só uma questão de guião ou música. A relação entre Bronson e Fonda fora da câmera era tão fria quanto na tela. Fonda era metódica, elegante e calculista. Bronson, seco, introvertido e distante. Mal cruzavam palavras, e essa distância era traduzida em cada plano, em cada duelo de olhares, em cada confronto. O que se vê na tela não é simples atuação, é a química autêntica, um choque de personalidades, duas formas radicalmente opostas de entender o cinema reunindo-se no mesmo espaço. Esta tensão é percebida mesmo nos silêncios, quando Bronson caminha em direção ao seu objetivo ou quando Fonda observa friamente, você sente que está enfrentando duas forças irreconciliáveis. Número 5. Se alguém esperava que as mulheres deste oeste fossem meros ornamentos ou vítimas indefesas, Leone assumiu a responsabilidade de mudar a regra. Claudia Cardinale interpretou Jill McBain, uma mulher com poder real, capaz de controlar a terra, negociar, sobreviver e resistir em um mundo dominado por homens violentos e desesperados. Seu salário era de cerca de $250 mil e sua presença era fundamental para atrair o público feminino, algo raro no gênero da época. Mas o fascinante não era apenas o seu salário. Leone dirigia-o quase obsessivamente. Não lhe disse o que fazer, realizou seus gestos, mostrou-lhe como andar, como olhar, como ficar diante dos homens e do perigo. A Jill não precisa de uma arma para prevalecer. Sua arma é a inteligência, a estratégia, a capacidade de controlar a situação sem que ninguém possa prever seus movimentos. Foi uma mudança radical, uma mulher que não só participa da história, mas a governa. Número 4. No papel do bandido Shane, Leone teve que lidar com outro desafio. Jason Robards tinha a reputação de estar em conflito, um bebedor que podia estragar qualquer tiro. Os executivos do estúdio ficaram aterrorizados com a ideia de contratá-lo. Leone, no entanto, viu algo nele, um ator que entendia o limite, que poderia encarnar um homem que vive à beira da sobrevivência e que sabe que seu tempo está chegando ao fim. Robards bebeu durante a produção, sim, mas quando as câmeras chegaram, ele entregou performances cheias de cansaço, ironia e humanidade. Seu Shane não é apenas um bandido, ele é um personagem que transmite fadiga, humor amargo e a consciência de que tudo o que ele fez tem um preço. Leone acertou e transformou um ator problemático em ouro cinematográfico. Número 3. Outro detalhe que hoje parece anedótico, na época era uma declaração de estilo. Os macacões que muitos dos personagens usam não eram práticos, dificultavam o desenho de armas, eram pesados e irrealistas. Mas visualmente eram imponentes, enormes, dominantes. Dezenas deles foram feitos, muitos feitos à medida com couro envelhecido e trabalhado para parecer autêntico e usado pelo deserto. O orçamento total do guarda-roupa excedeu $200 mil, um número impressionante apenas para a roupa. Mas Leone sabia o que estava fazendo. Aquele look não só impressionou na tela, mas definiria a estética do Fora da Lei por décadas, inspirando não só cinema, mas também quadrinhos, videogames e até séries modernas.
Cada passo daqueles personagens em seus calços pesados parecia uma coreografia, uma declaração silenciosa de poder e perigo. Número 2. E se pensou que os detalhes ficavam no vestiário, estava enganado. Uma das obsessões mais extravagantes de Leone era a continuidade visual. Parte das filmagens foram feitas em Monument Valley, nos Estados Unidos, e outra parte na Europa. O problema era que a cor da terra europeia não correspondia ao vermelho vibrante do vale. A solução de Leone era literal: enviar toneladas de pó vermelho americano de barco para Espanha e Itália. Lá eles o espalharam sobre os conjuntos e capacetes dos atores, garantindo que cada cena parecia coerente ao cruzar de um continente para outro. Uma despesa absurda, que ninguém conscientemente notaria, mas que fala do extremo perfeccionismo do realizador. A ilusão tinha de ser perfeita, mesmo que custasse uma fortuna e um esforço logístico monumental. Número 1. Apesar de todos os esforços, a recepção nos Estados Unidos foi um duro golpe. Os executivos do estúdio cortaram mais de 20 minutos para a estreia, eliminando cenas essenciais e deixando a trama incompleta. A versão mutilada confundiu os espectadores, que não se conectaram com os personagens ou a história. O resultado foi um fracasso de bilheteria. No entanto, a Europa reagiu de forma oposta. Em França, o filme decorreu durante anos e na Alemanha quebrou todos os recordes de assistência. Com o tempo, a versão original foi restaurada e o público americano foi finalmente capaz de ver o trabalho como Leone tinha concebido, transformando um tropeço inicial em um clássico absoluto, uma lenda cinematográfica que continua a influenciar diretores e roteiristas hoje. Era uma vez no Ocidente não termina com um tiroteio glorioso, nem com a vingança realizada de uma forma tradicional. Termina com um trem chegando à estação, com o progresso e a civilização prevalecendo sobre o caos e o pó. Os atiradores, Gaita e Cheyenne, afastam-se porque já não pertencem a esse mundo. Jill McBain sustenta a vida, o futuro e a lei, enquanto o Oeste selvagem morre com cada apito do trem. Leone não atirou apenas em um oeste, filmou um funeral. Cada olhar, cada silêncio, cada grão de pó conta a história do fim de uma era. O filme é um funeral magistralmente filmado, onde o barulho mais assustador é o silêncio, e o herói não precisa de palavras para transmitir toda a força da vingança. E agora, diz-me, conhecia estas histórias atrás da câmera, estes segredos e obsessões, ou lembrou-se da música da harmônica? Se esta viagem atrás das câmeras o pegou, assine o canal, porque ainda há muitos clássicos para desenterrar e lendas para contar.